somente a Ele. E que cada canção, cada louvor, cada palavra que seja trazida aqui, nós possamos estar participando, porque nós não estamos fazendo isso para homens, sim para o próprio Deus. E eu quero começar concedendo a oportunidade para o Ministério do Cantor Cristão, e que todos nós tenhamos junto com eles essa oportunidade de estarmos louvando a Deus por meio dos hinos do Cantor Cristão. Oi. Saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos estar louvando para a honra e glória do nosso Deus, 154, amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fica pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o número 324, amém? Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado vil, me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura petinas me enfraquecer. Confiando então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. Aleluia, Jesus. Poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida, Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. Aleluia, Jesus. De Cristo Mestre,
agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu tinha dado uma missão para os jovens e, pelo jeito, só 2 pessoas conseguiram cumprir até agora. Paulo César, como é que é o nome do teu colega que tu trouxe? Paulo César? Tiago? Tiago, seja muito bem-vindo. Como é que a igreja diz? Mateus também trouxe uma convidada. Como é o nome dela? Beatriz. Como é que a igreja diz? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Venha fazer parte dessa família. Bom, e a convidada ali? Ela é convidada de Milena ou de Daniel? Não tem como dividir os pontos, não. Tem que escolher um ou outro. Então não vai ser ponto para ninguém. Pronto, então não conta. Mas, de qualquer forma, sejam todos muito bem-vindos. Eu também quero estar saudando o senhor, que eu não sei o nome dele, mas está ali do lado da irmã Neide, que é o filho dela. Seja bem-vindo também. Também a irmã Suzy, que veio com suas filhas. E também a nossa irmã Maria, que está aqui presente. E eu sei que todos os jovens estão meio que com frio na barriga, porque eu prometi que eu ia distribuir a oportunidade para eles. Então, vamos sortear o primeiro, vai ser Milena. Está com a oportunidade. Amém, glória a Deus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Eu quero pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Mateus. Verso 11, versículo 28 em diante. Eu gosto muito desse versículo. Para mim, é um dos versículos da Bíblia que eu mais gosto. É um dos que diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gosto muito desse versículo porque ele fala que ele é um versículo que ele alivia o nosso coração quando a gente está se sentindo pesado. Fala, né, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, eu quero deixar esse versículo para a meditação da igreja. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Os restantes dos jovens vão se preparando, vai ter mais. Eu peço, irmãos, que abram suas Bíblias no Salmo de número 33. Vamos estar lendo a partir do versículo 1. Salmo de número 33. Oi? Salmo 33, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: Exultai, ó justos do Senhor.
Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa. Louvai-o com cântico nos saltérios de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico. Tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Como todos nós sabemos, o livro dos Salmos ele foi escrito por uma série de pessoas, e grande parte desses salmos eles são dedicados a uma coisa: louvar a Deus ou mandar que as pessoas louvem a Deus. Tem alguns ali que são mais de momentos de aflição, são orações, mas a grande parte, principalmente os que são de Davi, são voltados para isso, para nos instruir a adoração, cânticos para adoração. E nesse aqui em específico, ele manda que a gente não apenas cante, mas que a gente louve com saltério, louve um cântico novo, com arte, com júbilo, com vontade de fato de adorar a Deus. Eu vou estar passando a oportunidade agora para o pastor, e enquanto ele estará trazendo um momento de louvor, não apenas ele, mas toda a igreja está com a oportunidade de estar louvando a Deus durante esse período. Isso. Graças e paz, queridos irmãos. Queridos irmãos, eu quero nessa noite louvar com você, nessa noite adorar o Senhor, dizer para os irmãos que estão nos visitando que é muito bom ter você aqui hoje. Quero louvar a Deus pela vida do filho da nossa irmã Neide, que ela deve estar muito feliz, né, irmã Neide? Muito feliz ter o seu filho aí do seu lado. A igreja tem orado pela sua vida, viu, moço? E você é muito bem-vindo aqui em nosso meio. Amém? Eu convido você, por gentileza, que puder ficar de pé para nós adorar o Senhor com alegria. Eu não quero cantar só, não. Eu quero que você adore comigo. A letra está aqui. Então me ajude, por favor, porque até a gente alinhar o Ministério de Louvor, eu vou estar aqui cantando com você, amém? Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Você pode louvar comigo, diga: Yeshua. Saltando os pés sobre os montes
O Senhor Jesus está nesta noite, neste lugar, para receber a nossa adoração. Ele quer estar bem perto de você. Cante comigo assim, ó. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Me render e te adorar, tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. E comparado ao que não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Senhor, somente a ti, Jesus, e eu te louvarei. Circunstância, não importa as circunstâncias, eu te adorarei, somente a ti, Senhor, somente a ti, Jesus. Eu quero, perto quero estar, oh Senhor. Nós queremos estar perto de ti, Deus, junto aos teus pés, mas ainda é pouco, Jesus, pois prazer maior não há que me render e te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar, Senhor, aleluia. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, Jesus, aleluia. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei, oh, aleluia. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvo, oh aleluia, te louvarei. Não importa as circunstâncias, eu te adorarei, Senhor. Somente a ti, somente a ti. Eu te louvarei, não importa as circunstâncias, eu te adorarei, somente a ti, Jesus. Vem comigo. Além do rio azul,
As ruas são de ouro e de cristal. Quem sabe canta. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Morte e choro, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Mais uma vez, além do Rio Azul, além do Rio Azul. As ruas são de ouro e de cristal. Oh, quem crê, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Você crê que vai ver? Diga! Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu olho bem fino. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu olho enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, oh aleluia, de jaspe. Os seus muros, oh aleluia, além do Rio Azul. Lá não tem mais isso. Morte e choro, não tem mais. Tristeza e dor também não tem lá. Aleluia. Nunca mais, aleluia. Nunca mais. Morte e choro, nunca mais vai ter lá. Tristeza e dor também não tem. Nunca mais. Além do Rio Azul, oh, aleluia. Lá não tem mais morte, lá não tem mais tristeza, lá não tem angústia, lá não tem separação, lá não tem vício, lá não tem pecado, lá não tem medo, lá só tem alegria, aleluia. Lá só tem gozo, lá só tem paz, porque o próprio Deus vai estar lá. E a promessa dele é que ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. A promessa de Deus é que ele vai tirar tudo que não agrada aos olhos dele da sua vida. E você vai ser filho, você vai ser eterno, você vai estar com Deus. Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, diz a palavra, aleluia.
Oh, que Deus abençoe sua vida e as palmas louvam ao Senhor nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu peço, irmãos, que estejam abrindo as suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo de número 4. Quem encontrou, diga, eu já estou pronto. E quem não encontrou, diz, espere por mim. Todo mundo encontrou, está afiado. Bom de Bíblia. Jeremias, capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias, como todos nós sabemos, ele foi um dos poucos profetas que Jesus chamou muito novo. Deus chamou muito novo. Ele tinha apenas 23 anos quando foi colocado para o ministério. Quando Deus apareceu até ele e disse: Olha, Jeremias, você vai ser o meu profeta. E ele se sentiu pesado, uma pressão muito forte em cima dele. Porque isso não é uma coisa que, em tese, é uma tarefa para alguém jovem, para uma criança. Os profetas naquele tempo, os rabinos, os mestres, eles tinham por volta de 30, talvez até bem mais que isso. E aí Deus ele vai para um jovem, para um menino e diz: Olha, você vai ser profeta pelas nações. E foi forte, foi tremendo o ministério que Deus colocou na vida daquele jovem. Porque foi uma vida que, apesar de um sofrimento absurdo, porque não houve prosperidade nenhuma na vida de Jeremias, ele foi voz de Deus durante o seu tempo do ministério. E por muitas das vezes, a gente está aqui na igreja e está o tempo inteiro falando, sabe? As crianças, os jovens são os futuros da igreja, vamos trabalhar com eles para que lá na frente eles consigam exercer o ministério, isso e aquilo, mas acaba que nós mesmos não damos condições para que esses jovens exerçam, para que eles pratiquem aquilo que deve ser feito. Hoje, Deus tocou no meu coração para estar dando quase que 100% das oportunidades exclusivamente para os jovens, porque eu quero ver eles trabalhando. E eu vejo que, desde algum tempo atrás, eles têm esse desejo de estarem, de fato, trabalhando na presença do Senhor. E uma vez que eu tive uma conversa com eles, eles disseram: Naum, irmão, a gente até quer, mas não temos oportunidade. Eu não falo só oportunidade de vir aqui na igreja, aqui no púlpito, mas oportunidade realmente. Não tem um irmão mais maduro, mais velho, chegando e dizendo: vamos fazer a obra, vamos, eu te ajudo, eu te instruo, vamos trabalhar junto. Você quer evangelizar? Eu te ensino. Quer aprender mais da Bíblia? Eu te ensino. Quer louvar? Eu te ensino. E por mais que a gente tenha esse desejo, essa falação de que nós cuidamos dos jovens, muitas das vezes acabamos deixando eles de lado. Porque os jovens são rebeldes,
os adolescentes vivem no seu próprio mundo, eu falo, eles não escutam. Mas será se de fato nós estamos trabalhando em prol da igreja do futuro? Estamos dando de fato a chance deles exercerem o ministério, deles crescerem? E eu vou conceder a oportunidade para mais um jovem nessa noite. Pamela, você está com a oportunidade de trazer algo da parte de Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Peço que abra suas Bíblias em Isaías 43, verso 18 e 19. Amém? Não vos lembrais das coisas passadas, nem concedereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então o Senhor nos diz que não devemos ficar presos nas coisas passadas, porque Ele já tem grandes coisas para fazer em nossas vidas, e que devemos confiar nele, porque Ele já tem preparado um caminho que jamais nós devemos desistir, porque Ele sim sabe o que tem para fazer. Amém. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Está vendo? Eles sabem ler. Agora eu vou pedir para os irmãos que abram suas Bíblias. Espera aí, que fugiu daqui da minha. Em Malaquias, no capítulo de número 1, a partir do versículo 11. Malaquias, capítulo de número 1, a partir do versículo 11. Está escrito assim: Mas, desde o nascente do sol até o pôr nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis as ofertas. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. A gente aprende com a história de praticamente todos os homens da Bíblia, que para Deus são as primícias. O que é primícias? As primeiras coisas, o mais importante. Quando a gente vai, de fato, ler isso ao pé da letra, entender o que de fato significa que ele deve ser o nosso primeiro pensamento. Significa que tudo que a gente for fazer deve ser primeiramente separado para Deus. E isso se trata também de dízimos e de ofertas. Porque quando a gente vem trazer as ofertas para Deus, geralmente a gente vem com o coração de entregar aquilo que sobra, aquilo que dá, e não com o real entendimento de que é as primícias, as primeiras coisas. E não é dar, é devolver. Porque tudo que nós temos, antes foi Deus que nos entregou. E uma vez que Ele nos entregou e nos diz apenas, devolve para mim uma pequena parte, e mesmo assim, a gente não faz isso de bom grado, como que será que está Deus lá em cima? Vendo que
as primícias, entre aspas, que nós estamos entregando para Ele, não são das melhores coisas, são do que sobra, daquilo que dá, daquilo que é possível ser feito. Eu quero estar concedendo oportunidade nessa noite para a manhinha, para ela estar louvando. E enquanto ela está louvando, os irmãos estão com a oportunidade de estar devolvendo os seus dízimos e as suas ofertas. Manhinha, irmã Francisca. Nádia, então. Venha. Sim. Vai ter que ser uma das duas. Amém. Saúde a igreja com graça e a paz do Senhor. Convido a igreja a estar se colocando de pé para nós estarmos adorando ao Senhor, o único que é digno de toda honra e de toda glória. Amém? No início era essa palavra, o qual Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se esse nome quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o
esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu quero conceder a oportunidade para Ana Vitória. Vem. Vem, traga algo da parte de Deus. Não? Tá, então vamos quebrar o padrão, vai ser a irmã Lena. Irmã Lena. Amém. Saúdo, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos unidos adorando aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Peço aos amados que abram suas Bíblias. No livro de Salmos, de número 9. Salmos de número 9. Nove, amém? Vamos ler a partir do 7. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Amém? Bem interessante esse salmo, e hoje na escola bíblica foi bem discutido sobre a justiça de Deus. Não deu um nó na nossa cabeça e depois desamarrou. Mas é muito bom estarmos reunidos na escola bíblica aprendendo mais do Senhor. E aqui o salmista diz isso. Mas o Senhor está assentado perpetuamente e já preparou o seu tribunal para o julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Então o Senhor julgará o mundo com justiça. Ele é amor, mas ele também é justiça. E Naum fez uma pergunta que deu um nó na nossa cabeça, que ele diz assim: mas qual é maior? É a justiça de Deus ou é a misericórdia? Complicado, né? Mas quando o Senhor, muitas das vezes nós vemos que o Senhor nos vê com misericórdia, para que Ele perdoe os nossos pecados, porque nós não merecemos. Se Ele fosse agir, pastor, diretamente com a justiça, nós não merecíamos, né? Nós seríamos condenados. Mas o Senhor, Ele é misericordioso. E nós precisamos viver na dependência dEle. Querer saber o que Ele quer de nós. O que é que Ele tem pedido de mim e de você? O que é que eu e você temos oferecido a Ele? Como está o nosso coração? Está cheio de gratidão? Ou o nosso coração está cheio de murmuração, de reclamação, achando que as coisas que acontecem na nossa vida é porque o Senhor não nos ama, é porque o Senhor não se importa com nós? Nós precisamos olhar para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus. O que Ele tem feito comigo e com você, nós não merecíamos, mas Ele fez. E o salmista ainda diz assim, o verso 9, o Senhor será também um alto refúgio para os oprimidos. Quando nós estamos oprimidos, tristes, desanimados, o que nós fazemos? Nós entramos para o quarto, murmurar e reclamar da vida, saímos falando as coisas que estão acontecendo na nossa vida, ou nós entramos no nosso quarto e clamamos ao Senhor, na certeza que Ele é um alto refúgio, na certeza que Ele nos ama, um amor sobrenatural, que o homem não é capaz de entender, mas Ele tem esse amor, Ele é esse amor para o seu povo, para os seus filhos.
E o 10 diz assim: e em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Amém? Esse é o nosso Deus. E foi sobre isso que nós estudamos hoje. E eu passei o dia pensando em algumas coisas que Naum falou, que faz todo sentido. E muitas vezes a gente não para pensar sobre a justiça de Deus e também sobre a misericórdia, porque Ele é justiça, mas Ele é misericordioso. E só pela misericórdia de Deus é que eu e você estamos aqui. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para encerrar minha participação, eu vou estar lendo Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Até aqui. Está chegando o tempo. O ponteiro do fim do mundo está faltando pouquíssimos segundos para que, enfim, Jesus venha buscar a sua igreja. Os dias são maus, as lutas são difíceis, e não vai melhorar daqui para frente. Só vai piorar. Mas lembrem-se, ao vencedor será dado a coroa da vida. E aquele que tem sede receberá de graça da água da fonte da vida. Eu quero estar concedendo oportunidade à irmã Rafaela para estar orando pelos dízimos, pelas ofertas e também pela vida do pregador da noite. E desde já, eu quero agradecer a essa riquíssima oportunidade, em nome de Jesus. Salinha das crianças vai ter? Então as crianças venham aqui para frente. Vai orar também. Cadê as crianças? Só da igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Peço aos irmãos que se coloquem de pé para estarmos orando. Pai amado, Pai querido, Deus fiel, Deus todo-poderoso, Senhor. Obrigada, meu Pai, por ter nos trazido até aqui, Senhor. Obrigado pela água, obrigado pela comida, Senhor. Obrigada, Senhor, pois é todo o tempo o Senhor está conosco. Senhor, aqui, meu Pai, eu te apresento a vida dessas crianças, meu Pai. Que elas possam ser ensinadas, Senhor, a estar nos seus caminhos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que elas possam ser exemplo na escola, que elas possam ser exemplo na rua, que elas possam ser um exemplo da sua família, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Até aqui ainda apresento, Senhor, a vida do preleitor da noite. Senhor, usa ele de forma grandiosa, meu Pai. Que ele venha desaparecendo e que o Senhor venha aparecendo e venha falando com a tua igreja essa noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu os cumprimento com a paz do Senhor, amém, queridos? Quero nessa noite ser grato ao Senhor. Hoje comemora-se o dia do pastor
Batista Nacional. Eu quero agradecer aos irmãos que, desde domingo, né, já estavam agradecendo a Deus, mandando mensagem. E hoje eu recebi bastante mensagem de pastores, colegas, pessoas que eu não imaginava que ia lembrar de mim, mas ovelhas que eu já pastoreei, pessoas que lembrou, e eu fiquei emocionado, porque é tão bom, irmão, você ser lembrado, é ou não é? É bom ou não é? Numa data especial. Então eu quero louvar a Deus, porque há 30 anos atrás, 31 anos atrás, quando eu fui ordenado ao Santo Ministério, eu dizia no meu coração que eu não queria, porque eu queria ser um pastor que eu nunca tive. Eu dizia, eu não quero ser pastor. Se um dia eu for, eu quero ser um pastor que eu nunca tive. Ser zeloso. Cuidar do rebanho. E às vezes eu não consigo atender a todos, porque eu não sei como é que tem esses pastores de igreja grandes, né, com 2, 3 mil membros. Eu acho que ele não conhece, não sabe nem quem é as ovelhas, passa por ele na rua e nem fala, porque não tem condição. Mas o bom, irmão, é você estar no meio, é bom é você estar perto, né? É bom é você estar ali junto, sentindo o cheiro de ovelha. É muito bom, e eu gosto. Eu não sou aquele almofadinha que fica todo pomposo ali, né? Anda com a pasta, ainda tem um gandula para levar a pasta, porque parece que a pasta pesa na mão dele. Eu nunca gostei disso. Eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de estar cuidando, eu gosto de sentir cheiro de ovelha. Está com problema, eu estou por perto. Está chorando, eu vou chorar junto. A ovelha está querendo entrar para o roçado dos outros, eu vou lá e quebro a pata. Aí engessa e bota no curral, dá algumas disciplinas, que a gente fazia isso quando cuidava de ovelha. Colocava uma corda na pata dianteira e na pata traseira, colocava uma canga e depois colocava um chocalho, e a gente sabia onde aquela ovelha estava. E passavam-se 3 meses aquela ovelha com aquele utensílio, e depois de 3 meses a gente ia e soltava, tirava a corda das patas, deixava a canga e o chocalho. Quando essa ovelha ficava bem distante da cerca do vizinho, a gente ia e tirava a canga e deixava o chocalho, para saber onde ela estava. Quando ela esquecia de tudo e ela se consertava e andava pelo trilho e ficava no meio do rebanho, aí a gente tirava o chocalho. Sabia que aquela ovelha verdadeiramente estava pronta para ser livre daquele chocalho. E assim não é diferente no meio do povo não, viu, irmão? Não, às vezes tem ovelha que dá trabalho. Tem ovelha que dá cabeçada, tem ovelha que gosta de andar fora do caminho, tem ovelha que quer comer a roça dos outros, quer entrar para a roça para causar prejuízo, né? Tem ovelha manhosa, tem ovelha que não quer andar, quer ficar ali o tempo todo deitado para a gente levar uma madeira na boca. E no rebanho de Deus também não é diferente. Eu acho que uma das igrejas mais trabalhosas que teve na terra foi a que Jesus começou. A igreja de Jesus que ele pastoreou foi a mais problemática, a mais trabalhosa, mas ele não desistiu de nenhuma delas. E nós, pastores, não podemos desistir de nenhuma das nossas ovelhas, daquela que Deus confiou. Eu quero, querido, nessa noite, destacar que eu não apresentei a jovem Laís. A jovem Laís, fica de pé, Laís, por favor. De pé. Está em pé? Tá. Brincadeira. A jovem Laís, né, é filha do pastor Sérgio. Essa menina, eu digo menina assim com muito respeito e carinho, porque ela já tem 23 anos, tá vendo? Nem parece, né? Parece que tem 22, Aumentei mais um, não foi? Então a Laís, ela cresceu com as meninas lá em casa. E a Laís ia lá para casa e fazia vigília com Jailma e Milena, né? E lia uma Bíblia. E ela contando hoje as aventuras delas quando criança, né? E era muito bom. E nós tínhamos uma rádio, e a Laís, eu levava a Laís para lá para pregar na rádio, né? E era uma bênção de Deus. E Laís entrou de férias e resolveu vir nos visitar.
E ela chegou na madrugada de sexta-feira, né? E nós estamos felizes por ter Laís aqui. Hoje a gente tirou um dia para estar com Laís ali, turistando, levando ela para um lugar bacana. Eu acho que ela não gostou muito não, mas vai gostar, viu? Vou levar você para dentro de uma roça aí. E você vai ver que coisa boa é colher uva, né? Vai ser bênção, né? É maravilhoso. Então, seja bem-vinda, viu, Laís? Essa semana eu tiro um tiro de couro das costas, você fica tranquila, que tem uma semana inteira para a gente ver ou lhe dar trabalho. Quero lhe convidar, querido, para abrir sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 19. Gênesis, capítulo 19. Nós vamos estar lendo do versículo 15 até o versículo de número 25. Eu gostaria de ler com o data show. Todos encontraram, amém? Quem não encontrou, olhe para cá. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua. Muito bem. Não olhes para de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: ora, não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. E engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que, porventura, não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixa-me escapar para lá, não é pequena, deixa-me escapar para lá, não é pequena, para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui tenho te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor o fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade, toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para e ficou convertida numa estátua até aqui. Queridos irmãos, eu quero nessa noite tratar com os irmãos com alguma coisa acerca desse tema. O tema é escapa por tua vida, e eu fico olhando hoje, pensando, meditando sobre a misericórdia de Deus com um povo
com uma família que estava num lugar onde o pecado proliferava, o pecado fedia nas narinas de Deus. Deus está irado com aquela cidade. Mas o que leva Ló a entrar ali naquela cidade e viver naquele lugar? A Bíblia vai dizer que Ló, ele sai da terra de Uz com Abraão, e Abraão ele vai andando pela terra em direção a algum lugar que Deus iria direcioná-lo e dizer. Eu fico imaginando que Deus está fazendo Abraão conhecer a terra que a sua descendência iria habitar. E Abraão está indo com Ló, e Deus tinha dado uma ordem a Abraão e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu não sei por que cargas d'água que Abraão aceita Ló acompanhá-lo, porque Deus mandou ele sair do meio da sua parentela. Mas por que será que Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela? A família de Abraão era uma família idólatra, irmão. O pai de Abraão era idólatra, o nome dele era Tera. Era um homem que fazia imagem de tudo que é jeito, e ele tinha um Deus para cada dia. Ele adorava tudo que era tipo de deuses. E Abraão não aceitava aquilo. E Deus olha e vê em Abraão essa pureza. Abraão procurando um Deus verdadeiro, um sentido para a vida, porque ele olhava e via que o sol nascia e o pai adorava. O sol ia embora, o pai adorava a lua. Mas dava amanhecer, a lua sumia e o sol aparecia. E as estrelas e tantas outras coisas. E Abraão não aceitava aquilo. E ele imaginava, eu quero conjecturar aqui, que Abraão deveria imaginar, porque eu também imaginaria, quem foi que criou tudo isso? Tem um ser que é muito superior, alguém criou tudo aqui. E Abraão sai, e Ló vai. Porque Sara, ou Sarai, era estéril. Abraão não imaginava nunca que ia ser pai. Então ele olha para Ló e vê Ló como um filho. E adota Ló, ele amava Ló. E Ló vai seguir Abraão. E Abraão não tinha força de dizer: fica, Ló. E ele vai. E ao decorrer da caminhada, o tempo vai passando, e Deus faz uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande multidão. Ele muda o nome de Abrão para Abraão. Abrão, pai elevado, e Abraão, pai de uma grande multidão. E agora Abraão recebe essa promessa e fica esperançoso. Abraão guarda aquilo no coração. E Ló está caminhando, mas um dia Abraão vai prosperando, e os pastores de Abraão com os pastores de Ló estão no campo, e começam aqueles dois grupos a brigarem, a discutirem, e Abraão chama Ló. E Ló agora vai dizer para Abraão que ele vai procurar um outro lugar para ir. E Abraão diz: olha, se tu escolheres a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Tome a decisão. Abraão deu a opção para Ló escolher o caminho. E Ló olha para a terra, para as campinas de Sodoma, e ele vê que lá era um lugar muito lindo, e ele olha na sua visão humana, na sua ótica humana, ele vê que ali ele ia ter algo maravilhoso, ele ia ter prosperidade, e ele vai em direção àquele lugar. Abraão já estava muito conhecido e era temido, porque Abraão servia ao Deus do céu, e na terra se espalhava das proezas, das grandezas e do livramento de Deus com Abraão. E o povo de Sodoma e Gomorra, sabendo disso, agora eles vão querer abraçar Ló, mas com interesse. E Ló, quando chega na cidade de Sodoma, irmão, Ló, ele é bem recebido. E é assim que o mundo faz. O mundo te engana. O mundo, ele oferece a você o manjar, o maná dele lá. E quando você chega lá, que você pensa que aquilo é bom, não é. Perceba o seguinte: a Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência. O que é que tem no mundo? Concupiscência. O que é que tem no mundo? Soberba da vida. O que é que tem no mundo? No mundo tem engano. O mundo em que nós vivemos está contaminado com o mal, irmão. Se você observar o mundo que nós estamos vivendo hoje, Diácono Naum, eu imagino que está pior do que Sodoma e Gomorra.
Se Sodoma e Gomorra estava fedendo nas narinas de Deus, imagine o século em que nós estamos vivendo, irmão. Os homens blasfemando de Deus na sua face. Filhos que matam pai, pai que matam filho. Irmão matando irmão. Filhos que não respeitam mais pais, pai que não respeita mais filho. Não tem mais união. A coisa está cada dia mais pior. E outras coisas que existem por aí que eu não posso falar aqui. Senão derrubam a live da gente e de repente a polícia vai chegar aí na porta para me prender. É esse o mundo que a gente está vivendo. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo, irmão, que jaz no maligno. É isso que Jesus disse. Ló está, irmão, ali naquela cidade, tranquilinho, já se acostumou. As filhas de Ló cresceram ali. A mulher de Ló fez amizade, tinha bons vizinhos. Olha, eles já se acostumaram com o errado. Tudo que não prestava, ele já não via mais assim. Mas Ló está lá com esperança, uma pequena esperança, está lá. Ló não era um infiel, Ló não era uma pessoa que fazia o que o povo daquela cidade fazia. Porque se fosse, Deus não mandaria 2 anjos ali. Deus não mandaria um resgate lá na casa de Ló. Não pense assim, a mulher de Ló estar ali, fez amizade, as filhas de Ló, mas Ló lutava com unhas e dentes para tentar salvar a sua família. E eu fico imaginando aqui, que Ló deve ter tido um trabalho tremendo para tentar resgatar as filhas. Já tinha genro e tudo. As filhas já estavam prontas para se casar. Mas um belo dia, Abraão está em casa e ele olha e vê que vem 3 personagens chegando da sua casa. E quando ele olha, ele vê que aqueles personagens eram diferentes. Aqueles 3 seres eram diferentes. Eram 3 anjos. O Senhor, em forma teofânica, estava chegando na casa de Abraão. Ô irmão, você já imaginou o Senhor chegando na sua casa para ter uma conversa com você, para cumprir uma promessa? Abraão já quase com 100 anos de idade, aproximado, já beirando os 100 anos. Sara já estava com seus 90 e poucos anos, 90 anos. E de repente o Senhor chega na casa de Abraão. E diz: Abraão, eu vim aqui cumprir a promessa. Eu vou conjecturar, deixando uma linguagem bem miúda para você. Eu vim aqui cumprir a promessa que eu te fiz há 25 anos, tu lembra? Tu tinha 75 anos quando eu te fiz essa promessa. Tu lembra disso? Eu disse que a tua descendência seria como a areia da praia. Deixa eu pegar um gancho aqui para perguntar a você: quem tem promessa de Deus aqui? O Senhor lhe fez uma promessa, você lembra? O Senhor cumprirá a promessa que Ele te fez. Apenas continue na posição. Deus cumpre promessa, irmão. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor cumpre com as suas promessas. Ele olha para Jeremias e disse: o que vê, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu velho para cumprir com as minhas palavras. O Senhor cumpre promessa. E Deus, irmão, Ele vai chegar aqui na casa de Abraão. E Ele diz: olha, diga a Sara, Abraão, que daqui a um ano, por essa época, ela vai estar com uma criança no colo. E Abraão, irmão, e Sara está por trás da tenda, ó, com o ouvido na conversa. E quando ela escuta o que o anjo diz, ela ri. E imediatamente o Senhor se vira para ela e diz: por que tu riste? Ela disse: eu não ri, meu Senhor, tu riste sim. E por que, irmão, o nome de Isaac? Porque o nome de Isaac é sorriso. É alegria. O anjo dá a promessa, e quando ele termina, Abraão dá o sacrifício, prepara tudo ali, aquele banquete, e aqueles 2 anjos seguem em direção a Sodoma, e um fica. Esse que fica vai dizer para Abraão algo tremendo. O Senhor diz: ocultarei eu ao meu amigo Abraão alguma coisa?
Então Deus disse para Abraão que iria destruir Sodoma. E Abraão agora vai insistir com Deus em oração, porque Abraão se lembra que Ló está lá, que a família está lá. E Abraão diz: Senhor, se existir 50 justos na cidade, o Senhor destrói a cidade, Senhor? E Deus diz assim para ele: não, por amor aos 50. O Senhor, mas só mais uma vez, e se existir 40, Senhor? Disse: não, por amor aos 40. Senhor, mas se tiver 30, eu também não destruo. E ele foi diminuindo. Se tiver 10, disse: eu não destruo por amor dos 10, mas não tinha 10 lá não, viu? Não tinha 10. A última contagem foi 10 não, ou foi 5? 10. Que não está consultando ali, 10. Então, ele vai, irmãos, e para. E o Senhor, então, já está em Sodoma. E os anjos, quando chegam em Sodoma, irmão, pense, os anjos eram aquelas figuras imponentes, aquelas coisas maravilhosas, lindas, hein? Imagina aqueles homens dos olhos azuis, tudo fortão, chegando na cidade, numa cidade que nem Sodoma, meu irmão. Os sodomitas lá, quando eles entram na cidade que os camaradas vê os anjos, só deu para eles. Já rodearam a casa de Ló. E os anjos: olha, você tem família? Tem genro aqui? Tem. Vai, diga para eles que a cidade vai ser destruída, que o Senhor vai destruir a cidade com fogo. Vai, diga a eles. E Ló prontamente corre, chega para o genro: o Senhor vai destruir a cidade com fogo, vem com a gente. Está vendo esse sorriso de não aqui? Não, esse sorriso de não é nada não, para aquilo que os camaradas fizeram. Os camaradas não acreditaram, irmão. Eles começaram a zombar de Ló. E Ló saiu e deixou. Nenhum deles acreditaram. E Ló está por ali, irmão, sem querer sair, com pena, e insistindo. Aí você vai ver o seguinte, que a Bíblia diz, o texto diz, no versículo 19, que o anjo, o Ló insistia em ficar, mas os anjos insistiam em tirar ele de lá. E Ló, se demorando, ele vai pegar a Ló pela mão, e vai pegar a mulher de Ló, e vai pegar as filhas, e vai sair arrastando da cidade, e manda eles. Qual é a primeira palavra que ele diz? Escapa pelo quê? Por tua vida. Escapa-te por tua vida. E eu quero pegar esse gancho aqui: escapar por tua vida. E aqui, irmão, é algo individual. Deixa eu dizer para você: você não vai poder salvar ninguém. A decisão é sua. É você só. É você e Deus. A ordem é: escapa-te por tua vida. Ele agora vai saindo, vai caminhando. E agora, irmão, vem um segredo aqui nessa caminhada, que hoje eu pensando nisso, eu comecei a avaliar, fazer uma análise do texto. Eu comecei a ver o seguinte: que sai Ló, a mulher e as duas filhas, e eles cruzam a cidade, eles vão embora, e eles chegam, e quando o anjo dá a ordem para eles ir para o monte, ele pede para ir para a cidade pequena de Zoar. Eles vão e eles chegam, irmão, andam à noite, e o dia já está amanhecendo. E quando o dia está amanhecendo já claro, ele já está na cidade de Zoar. Deus agora começa a mandar fogo do céu, e esse fogo vem junto com o enxofre e os estrondos, e a coisa era apavorante. E a mulher de Ló, e Ló já estava, irmão, fora do alcance, já estava praticamente livre e salvo. A ordem era: escapa por tua vida e não olhes para onde? Para trás. Ela caminhou bastante, saiu da zona do perigo, já estava quase entrando na cidade. Mas, irmão, ela saiu de Sodoma, ela saiu de Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não saíram dela. Você sabe por que tem pessoas que costumam olhar para trás? Eles estão sempre olhando para trás, é porque tem alguma coisa do Egito, tem alguma coisa do mundo que não saiu ainda dessa pessoa.
E tudo seduz, qualquer coisa é motivo de seduzi-la. E a vontade de voltar, a vontade de olhar para trás, a vontade de desistir. E hoje foi falado aqui de não desistir. A vontade de desistir. Quantas vezes nos pegamos com aquela vontade terrível de dizer, eu não quero mais. Ai, está difícil, meu Deus. É assim ou não é? Ainda bem que não tem ninguém assim aqui não. Não tem ninguém aqui não assim não, não é? Não deve ter lá para o lado do Japão. Bem longe, viu? Porque de vez em quando dá umas vontades esquisitas na gente, a natureza do homem velho querendo se acordar, querendo viver, querendo ressuscitar. E eu lembro que há 46 ou 45 ou 46 anos, eu deixei o homem velho, 45 anos, está fazendo 46 anos agora, fez 46 anos em fevereiro. Eu deixei o homem velho, ele morreu. Ele está sepultado. Mas de vez em quando vem umas vontades no coração de um de nós, querendo acordar, querendo ressuscitar esse homem velho, sim ou não? De vez em quando, irmão, querendo desistir, querendo resolver, querendo voltar, querendo olhar para trás. Mas sabe o que Jesus diz? Quando ele está olhando, conversando com o discípulo, trazendo um discurso, ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló, lembre-se dela. A coisa foi tão tremenda, isso causou algo tão terrível que Jesus lembra, há anos, mais de 1000 anos atrás, Jesus vai lembrar da mulher de Ló, que olhou para trás. E veja que não é fácil a caminhada. É fácil? Não é não. Olhar para trás, irmão, é algo assim que sempre a gente vê na vida de alguns cristãos. A mulher de Ló, quando ela olha para trás, ela se converte no estado de sal, na porta, mas bem na porta da salvação. Já estava chegando no finalzinho. Quantas pessoas você vê que entregaram sua vida para Cristo? Jesus fez maravilha, fez milagres, Jesus libertou, Jesus fez de tudo por essa pessoa. Essa pessoa, ela pregava, ela cantava, ela fazia alguma coisa na casa de Deus e por algum motivo ela sentiu saudade ou por alguma situação que foi criada, ela simplesmente olhou para trás e desistiu da fé, desistiu da caminhada. Paulo vai dizer lá em Filipenses, olha, deixa as coisas que para trás ficam. É duas coisas que a gente tem que fazer: deixar o que fica para trás e avançar. A visão do cristão é essa: é deixar o mundo para trás, deixar as lembranças do seu passado para trás, deixar aquilo que te causa, que te adoece, aquilo que te deixa ansioso, aquilo que te deixa triste. Deixe para trás, abra mão disso, avance, siga o alvo. Cristo Jesus está na sua frente. Ele está dizendo assim: venha, filho, você está pertinho, chegue, você está quase chegando. Mas alguns de nós está querendo diante da porta da arca, e a gente está querendo voltar para trás, para resolver o que, meu irmão? O que? A Bíblia recomenda: deixe as coisas que para trás ficam, siga o alvo. Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo na sua vida. E isso não quer dizer que não vai vir luta, não quer dizer que não vem desafio, não quer dizer que você não vai passar por prova. Vai, você vai passar por dificuldade, vai passar por luta, por prova, vai vir vontades, mas a vontade dá e passa. Quando nós oramos, quando nós buscamos, meu irmão, nós somos fortalecidos. Não esqueçamos que Jesus, ele veio aqui, ele nasceu num corpo como o nosso, ele cresceu, foi criança, foi jovem. O que é que a gente aprende de Jesus aqui? Com 12 anos, Jesus está onde? Se perdeu dos pais, e quando os pais procurando, 2 dias já, eles chegaram e encontraram Jesus aonde? No templo.
no templo, irmão. E não era aprendendo, não. Ele estava era ensinando com 12 anos. Você já imaginou isso? Então, irmão, a gente aprende com Jesus que para aprender tem que ser já de pequeno. Aqui, ó, aqui atrás. Os nossos filhos, irmão, estão aprendendo a palavra. Sabe? Então, nós precisamos entender que quando Jesus veio, ele passou por tudo que a gente passou, sentiu as mesmas necessidades que a gente sente, teve as vontades que a gente tem, teve fome, teve frio, teve calor, tomava banho, ele ia no banheiro como a gente vai. As mesmas necessidades, não muda nada. Sabe, irmão? Tristeza, angústia, alegria, tudo ele experimentou de tudo. Mas ele só não experimentou uma coisa: o pecado. Jesus nunca pecou durante os 33 anos e meio que ele viveu aqui. Ele nunca pecou, ele nunca errou. Porque, irmão, ele veio com um objetivo. Ele veio, irmão, com um alvo. O alvo era quem? O alvo era eu, era você, éramos nós. O alvo era nos resgatar desse mundo pecador, pecaminoso. Era dessa Sodoma e Gomorra que nós vivemos hoje. Ele veio para nos resgatar. A mulher de Ló despreza, irmão, o chamado, despreza o zelo, a misericórdia. A mulher de Ló despreza, na verdade, a salvação que estava na porta. Por quê? Porque tinha alguma coisa de Sodoma nela, e ela não conseguia se livrar disso. Tire do seu coração, tire da sua alma as coisas desse mundo que tem tentado te seduzir. Porque Jesus venceu? Porque ele teve uma vida de oração constante, sempre, sempre, sempre. Olhe para a palavra vai dizer que Jesus orava, aí, quando não estava fazendo milagre, quando ele não estava curando, dando comida para o povo, quando ele não estava orientando, falando de Jesus, falando das grandezas do reino, para alguém, ele estava orando, irmão. E muitas das vezes ele se afastava, se isolava, ia para as montanhas, ia para os matos, ia para tudo que mas para orar, falar com o Pai. E as pessoas ficavam procurando onde ele está, ele está orando, abastecendo a sua alma. O X da questão é que nós não queremos mais ter uma vida de oração, uma vida de quebrantamento, uma vida de submissão a Deus, não queremos mais. Não temos mais essa vontade de orar, de ler a Bíblia, de conhecer a Deus como deveríamos conhecer. A grande verdade é que, irmão, este mundo tem nos seduzido e nós temos olhado demais para este mundo, sendo seduzido por ele, achando bonito, achando bom, achando gostoso e alimentando a carne, alimentando, irmão, o ego, sabe? E daqui a pouco nós estamos com o fastídio de Deus, estamos igual um robô. Alguém já assistiu aqui aquele filme Os Mortos-Vivos? Quem já assistiu, levante a mão. Não tenha medo não de levantar. Mortos-Vivos? Pronto, eu já assisti, irmão, aquele trem lá. Irmão, sabe? Aqueles bichos eram um zumbi que andava, que se alimenta de quê? Qual é a comida preferida dele? Miolo, o cérebro. Qual é a comida preferida de Satanás? A sua mente, meu irmão. Ele quer entrar na sua mente, seduzir você. Não se engane não com um demônio, porque o diabo não é um demônio largatiço, uma coisinha que tem gente que diz assim: eu dou de chapéu de couro, piso na cabeça. Meu irmão, vá orar, vá pedir a Deus misericórdia, porque com as nossas forças nós não vencemos ele não. A gente só vence, irmão, com a vida na presença de Deus, consagração, oração, jejum, sabe, irmão, vida consagrada, obediência ao Senhor. E o diabo, quando olha para um crente que tem uma vida na presença de Deus, ele conhece, ele olha para você e não quer nem conversa. Ele vai embora, vem fogo ali, não, sai da frente que lá vem aquele crente tem fogo. É assim que o inimigo faz, sabe, irmão? Mas tem muitos aí que estão andando por aí nessa Sodoma que a gente está vivendo, que está igualzinho a mulher de Ló, olhando para trás a vida toda, já virou estátua de sal e nem sabe, já está engessado. O diabo engessa as pernas, engessa as mãos, engessa a boca. Tem crente que não dá mais glória, irmão, não. Tem crente que não sente mais nem vontade de nada. A lágrima, pai, para isso é uma sequidão, é a seca do deserto do Saara. Já não chora faz anos. Não sabe nem o que é chorar na presença de Deus.
Orar, não tem vontade, mas não. Nos cultos de oração, misericórdia. Não, hoje não, eu estou tão cansado, eu estou com a dor que vai inventando uma história, vai inventando doença, que você vai ver o que vai acontecer. Eu estou com a dor, daqui a pouco vai dar mesmo uma dor na perna. Eu estou com a dor de cabeça de manhã. Está com dor de cabeça, não sei, vou para a igreja não, porque eu estou com a dor de cabeça de manhã. Repreenda esse mal, meu irmão. Manda essa dor de cabeça embora, esse demônio embora. Porque tem gente que fica dando de mamar a demônio, a coisa ruim. Não dê não. Não faça que nem a mulher de Ló. A palavra de hoje é escape por tua vida. Me perdoe não. Perdoe, eu vou pedir perdão não. Eu estou pregando a palavra, então eu tenho que pedir perdão. Eu não estou machucando você. Eu estou dizendo a verdade que liberta, a verdade, irmão, que transforma. Nós precisamos atentar para uma tão grande salvação que o Senhor Jesus tem nos dado e muitos têm negligenciado. Muitos têm, sabe? E queremos milagre, queremos, né? Tantas coisas, mas não queremos o principal. O principal, irmão, é a presença de Deus na sua vida. Quer uma vida abençoada, meu irmão? Você quer uma vida cheia da graça de Deus? Quer um casamento abençoado? Quer uma família abençoada? Quer filho obediente? Primeiro, filho obediente é resultado da criação dos pais. Tem pai que não sabe criar filho, não. Parece que é os filhos que criam os pais. Hoje em dia tem filho, irmão, que manipula os pais. São manipuladores. Sabe como seduzir os pais. E os pais, irmão, é empregado de filho. Comidinha, café da manhã, almoço, e lava a louça, lava a roupa. Bota essa abençoada para lavar a roupa dela. Já está com idade, vai lavar a sua roupa. Já está com, vá, arruma o seu quarto, vá. Está com idade, irmão. A gente fica, meu irmão, passando, meu bichinho, não, meu irmão. Você está criando o quê, pelo amor de Jesus? Sabe, os filhos de Ló, eu vou chegar lá, os filhos de Ló. Essas duas meninas, a mãe volta, a mãe vira estátua de sal. Quando ela nem viu, porque ela não podia olhar para trás. Elas, quando chega na cidade de Zoar, Ló vai sair da cidade de Zoar, porque ali ele estava preocupado com as filhas, viu? E ele sai e vai morar nas montanhas, dentro das cavernas, nas rochas. Quando chega lá, as duas filhas, a mais velha e a mais nova, têm uma ideia. Por que ela tem essa ideia? Porque elas foram criadas num ambiente hostil, num ambiente onde tinha promiscuidade, tudo que não presta tinha lá. E elas se acostumaram com aquilo, e tomaram aquilo como... E uma teve uma ideia maligna, uma ideia do inferno. Foi, eu acho que o primeiro incesto que aconteceu ali. A mais velha tem uma ideia e diz assim para a mais nova: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos embriagar o nosso pai. E como aqui não tem homem, e nós precisamos dar filho ao nosso pai, da descendência, então vai ser dele. E a mais velha embebedou o pai. E dormiu com o pai. No dia seguinte, a mais velha disse para a mais nova: ó, dormiu com meu pai, hoje é o teu dia. Embriagou Ló, e Ló nem imaginando. Ló nem viu quando a menina bebeu tanto, que não viu quando a filha deitou com ele, e quando ela se acordou, se levantou. Não viu. No dia seguinte foi a mais nova, fez a mesma coisa que a mais velha fez. E as duas engravidaram de Ló. O que é isso, irmão? Um exemplo que pegaram dessa cidade. Foram criados num ambiente que não deveria ser criado. Saíram da bênção, saíram da presença. Sabe? Isso é um despertamento para nós, a igreja do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Você acredita que Jesus vai voltar? Você está esperando esse dia? Jesus está voltando, não se engane. A qualquer momento o Senhor voltará. A trombeta de Deus irá soar. Deixa eu dizer para você. Quando a trombeta soar, o Senhor vem buscar a sua noiva, a igreja. A sua noiva. Você é noiva de Cristo? A noiva de Jesus, irmão, ela é pura. A noiva de Jesus não tem mancha. A noiva de Jesus não tem ruga, ela não é envelhecida. Não, ela não tem. A noiva de Jesus, querido, ela é pura, ela é santa. Ela é adornada. Sabe, a noiva de Jesus, ela não tem nenhum tipo de nudez
as suas vestes espirituais. Estou falando de vestes espirituais. E quais são, irmã, nossas vestes espirituais? Como a gente conserva essa veste espiritual na nossa vida? É uma vida de busca diária. Leitura da palavra, oração, comunhão com Cristo, uma vida de santidade. Faça disso um estilo de vida para você. Sabe, um ouvido de obediência à palavra de Deus. Sabe, seja obediente aos seus pais, seja obediente aos seus patrões. Não fale mal do seu patrão. Você sabe por quê? Porque o seu patrão, ele paga o seu salário. E tem funcionário que fala mal do patrão. Salário de miséria desse. Eu não aguento mais. Meu irmão, não está gostando? Deixa o emprego. Deixa de falar mal. Tem gente que atrás. E ele está pagando o seu salário, mas ele não paga salário para empregado. Para empregado está à toa, né? Está de qualquer jeito, não. Ele paga para você trabalhar, então faça seu serviço, sabe? Você está no trabalho, no seu trabalho, você está lá para trabalhar. Se fizer algum colega, algum amigo, beleza. Mas olhe, não tome partido, não faça o seu serviço e receba o seu salário e ore pelo seu patrão, para que Deus abençoe ele mais, para que não falte o pão na sua mesa. Mas muitos, irmãos, muitos que se dizem cristãos, eles são murmuradores, são ingratos, não tem mais vestes, as vestes espirituais acabou, os olhos já não tem mais o colírio santo, sabe? Aquele colírio do céu, aonde Jesus disse: aconselho-te de mim, que de mim compre ouro provado no fogo e colírio para os vossos olhos. E o ouro é o quê? O ouro simboliza a santidade. Eu quero que você busque a minha santidade. Eu quero que você unja os seus olhos, porque os olhos são as janelas da alma. Para onde você olhar, você vai ver alguma coisa. E a Bíblia diz que a concupiscência dos olhos, irmão, vai gerar em nós a concupiscência da carne. E essa concupiscência da carne vai gerar a soberba da vida. E nós vamos ficar soberbos, nós vamos ficar cheios de vontade e desejo do mundo. E nós não estamos aqui para ficar. A Bíblia diz: pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Há uma esperança para aqueles que buscam o Senhor. Há uma promessa a ser cumprida e o Senhor vai cumprir com essa promessa. Quando a trombeta soar, querido, eu vou dizer uma coisa para você: aqueles que estão aguardando o Senhor Jesus, vai subir. Por isso Jesus diz: lembre da mulher de Ló, não olhe para trás não, filho. Olhe para frente, olhe para mim. Conserta o que está errado. Sabe, ajeita, conserta. Eu estou vindo. Mas se fosse assim, irmão, se ela tivesse obedecido esse conselho, ela teria estado bem. Quem sabe as suas filhas não teria feito o que fez. Se ela tivesse ouvido o conselho dos anjos de Deus, que através dos anjos falou para ela, se ela tivesse ouvido esse conselho, quem sabe eles teriam uma história diferente na palavra. Mas não ouviu. Tem muitos que não querem ouvir conselho. A palavra bate, meu irmão, parece que tem uma placa de bronze na porta do coração. Não entra. Quer ter uma vida transformada, quer ter uma vida mudada, quer ter uma vida de paz, quer ter uma vida de alegria, quer ter uma vida de segurança eterna, quer ter uma vida de salvação. Você quer ter uma vida com Cristo? Se arrependa, largue o pecado, entregue-se para Cristo verdadeiramente, siga Ele, deixe o mau caminho que você tem trilhado e siga a Cristo Jesus. Jesus está vindo. A gente está vendo que a gente tem visto tanta coisa terrível que não dá nem para acreditar. Hoje eu estava olhando um pequeno vídeo, Daniel me mostrou. Eu já tinha visto no Instagram, mas não prestei atenção e ele me mostrou. Eu acho que todo mundo aqui já viu de um rapaz que ia nos braços do outro para se jogar no jump. Eu não sei se aquilo é jump, é? Rapel, né? Rapel. Bungee jump. Isso. Se amarra uma corda na perna com uma liga, né? E aí o camarada pula de cima daquela ponte, aí vai lá embaixo, aí volta, né? Aí pegaram o camarada, irmão, colocaram no ombro assim, levantaram. Uma mulher, pronto. Pegaram a mulher, irmão, ó. E daqui a pouco jogaram a mulher, irmão. E o camarada, eram 3. 2 na frente e 1 atrás.
A mulher também não percebeu que tinha se esquecido da corda. A mulher não lembrou da corda, os outros 3 também não lembrou da corda. Jogaram a mulher cai lá embaixo. E aí partiu para a eternidade. Bom, isso aí não dá para acreditar no negócio desse, dá? Foi ali para se divertir, foi ali para tirar um dia de lazer e não voltou mais para casa. Quantas pessoas pensam, irmão, que vai viver eternamente, parece que não vai morrer. Tem gente que está vivendo aqui como que se nunca fosse morrer. Sabe? Não presta atenção nos atos que fazem. Não presta atenção nas coisas que anda fazendo. Parece que não vai morrer. Está agradando a Deus esse seu estilo de vida, tá? Essa forma que você está caminhando, que você está trilhando aí, está bem com Deus, tá bom? O Senhor Jesus Cristo, Ele olha para você e se alegra com você. Pense nisso, faça uma análise aí. Veja se você está agradando o coração de Deus, você como cristão. Como é que você está? Para onde você está olhando, Deus está gostando? O que você está fazendo, Deus está sendo glorificado? Como é que está sendo, irmão, a nossa vida espiritual? E fique tranquilo que eu, como pastor, estou aqui para dizer a você a verdade. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de quem anda errado, irmão. A palavra de Deus tem que ser pregada, querido. E só vai para o céu quem tiver uma vida com Deus, de arrependimento, de comunhão, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, não olhando para trás, olhando para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Senhor da nossa vida. Não é pastor que vai lhe salvar. Também não é o nome da igreja que vai lhe salvar. Não é porque você vem para os cultos que você está salvo. Não é não. Ah, eu sou crente. É mesmo? Tiago disse assim: tu crê que Deus existe? Fazes bem. Porque os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. Então preste atenção. Nós precisamos prestar atenção no que a palavra diz, irmão, para nós. E esta noite é uma noite em que o Espírito Santo está tratando comigo e com você. Primeiro, ele diz: escapa pela tua vida individual. Segundo, ele diz: não olhe para trás, olhe para frente. Olha as 2 etapas, não olhe para trás. Você tem que olhar para frente. Vai, escapa para a tua vida. Sai desse lugar perigoso. Sai de cima do muro. O muro tem dono. O muro tem dono. O dono dele é o diabo. Ele está lá manipulando você, dizendo para você: ô colega, tu está indo bem, rapaz. Essas coisas que tu está fazendo, estou gostando, estou contigo no abro. Cuidado! Cuidado. Por fim, querido, eu quero concluir essa mensagem com o seguinte conselho. Da parte do Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim: olha, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder. Está em pé na presença do Filho do Homem. Sabe? E Jesus faz uma pergunta no Evangelho de Lucas, diz assim: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Como é que está a sua fé, meu irmão? Sua fé está firmada em Cristo? Se ela está firmada em Cristo, glorifica o nome do Senhor. Ande na presença dEle. Ah, pastor, eu tenho andado tão assim. Eu tenho tá tão fraco. Às vezes, sabe, a luta da vida quer me fazer parar. Ô meu irmão, nós vamos orar. Nós vamos estar juntos orando por você. Nós vamos estar clamando pela sua vida. Mas o conselho que eu lhe dou é: leia a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A lâmpada tem que andar junto, porque a lâmpada, ela não clareia, ela clareia os pés. Ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela traz o discernimento para que a gente não erre o alvo, a gente não erre a trilha. A palavra de Deus, irmão, ela traz, sabe, fortaleza para o nosso coração. E alguns conselhos, entre eles, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Jesus diz: bem-aventurado, feliz aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que as praticam. Você é feliz.
Então, hoje você leu, hoje você ouviu, e aí, vamos colocar em prática. O Senhor Jesus Cristo te convida. Eu quero nessa noite fazer algo diferente aqui. Eu quero convidar você que está precisando de oração, você que está precisando, tem sentido assim, às vezes triste, às vezes fracos, às vezes sem ânimo, às vezes querendo desistir. Sabe, eu quero convidar você para a gente orar junto. Eu não quero que você se sinta envergonhado, não. Porque vergonha faz você chegar no inferno, sabe, por causa de coisas que a gente poderia ter evitado. Mas Deus nessa noite me impulsiona a convidar você. E eu sei que tem gente aqui, pode vir aqui para frente, não tenha medo não. Eu sei que tem gente aqui que está precisando disso. Se você, no seu coração, sente que você está precisando de ajuda, precisando de oração, precisando renovar as suas forças, a sua aliança com Cristo, hoje é dia para nós orarmos. Hoje nós estaremos orando junto. Eu sei que tem mais gente. Se você sentir isso no coração, se você quer de fato essa mudança, se você quer de fato sair daqui hoje, sabe, com o seu coração diferente, sem desejo desse mundo. Eu estou sem vontade de nada, pastor, eu não quero nada, eu não tenho vontade, venha para cá, eu vou orar por você, para você ter vontade. Jesus está nesse lugar, irmão, quem crê nisso? Jesus está aqui. Oh, irmão, tem coisas que às vezes a gente acha que já está tudo bem, não está bem, irmão, nós precisamos entender isso. Não está. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer nos abençoar, nos fortalecer, quer sarar a ferida da alma, que às vezes está lá aberta, e nós não sabemos o que fazer, e Deus está dizendo, eu tenho remédio que cicatriza, eu tenho remédio que cura, eu tenho remédio que dá vida, eu tenho remédio que renova e transforma. Hoje. E eu queria saber se tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, quer deixar essa vida terrível de pecado, e quer entregar a alma para Cristo de fato, para ter uma mudança, para ser diferente, para ser feliz de verdade com Cristo Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de mudar de vida, de transformar, de ter uma vida de transformação, ter os pecados perdoados e o nome escrito no livro da vida? Olha a oportunidade que você está tendo, ter os seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida, e ter Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Se você tem essa vontade, se você tem esse desejo e está aqui hoje, levante sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém? Irmão, feche seus olhos. Fale com o Senhor, diga para Jesus aí o que é que está acontecendo com você. Fala para Jesus, porque Ele sabe exatamente o que você está pensando. Ele sabe exatamente como está o seu coração. Ele sabe exatamente onde está a dor. Ele sabe a luta. Ele sabe o tamanho dessa situação que você tem enfrentado. Então apresente-se a Ele agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui como Tua igreja, Deus. E em primeiro lugar, ó eterno Pai, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Deus querido, as transgressões. Perdoa, Senhor. Vai perdoando, meu Senhor Deus, as nossas vidas. Pai, a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. O Senhor, renove nossas forças. Renova, Senhor, a esperança. Renova, meu Deus querido, a alegria. Tira a tristeza, tira a angústia, Senhor. Vai tirando, meu Senhor, todo o mal. Olha este coração, Jesus, triste. Esse coração que está angustiado, que está com amargura na alma. Repreenda, Senhor, este mal no coração deste Teus filhos, desta Tua filha. Vem repreender o mal, essa dificuldade que eles têm, Senhor, de caminhar, que eles têm, Senhor, de vencer, porque tem lutado e parece que não está conseguindo, Senhor.
mas Tu és um Deus bondoso, Tu és longânimo, Tu és maravilhoso, Tu és grandioso, Tu és um Deus que perdoa, Tu és o Deus da oportunidade, Tu és o Deus que nos dá a chance de recomeçar, Tu és o Deus, Senhor, que tem sempre estado ao nosso lado, mesmo quando não vemos. Tu és um Deus, Senhor, que muitas das vezes, Pai, quando erramos e achamos que não tem mais jeito, o Senhor diz: tem, filho, eu te amo, eu te perdoo, eu te ajudo, eu estou com você, eu morri na cruz, eu senti por você, para que você viva, para que você tenha saúde, para que você tenha esperança, para que você possa herdar o céu, para que você possa morar comigo na eternidade. Oh, Senhor, toma, Senhor, essas vidas em Tuas mãos, Pai. Eu entrego eles aos Teus cuidados, Senhor. Oh, meu Deus querido, que eles possam, Senhor, ir para casa nesta noite com seus corações alegres, felizes, Senhor, cheio de gozo na alma, convicto da vitória, Senhor, com esperança de vida eterna, Pai. Em nome de Jesus eu oro. E Pai, nesta noite, Senhor, abençoa a Tua igreja que veio aqui nesta noite para Te adorar. Leve cada um em paz e em segurança para os seus lares. Abençoe suas vidas, Senhor, e dê uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Enquanto você está indo para o seu lugar, eu quero só reforçar aqui alguns avisos que nós teremos. Tem aí anúncio, irmão Gerson? Não, né? Terça-feira, irmão, nós teremos aqui culto de oração e ensino da palavra. Não deixe de vir. Venha orar, venha ler a palavra, venha buscar o Senhor enquanto podemos achar. Vai vir dias que as igrejas serão fechadas. Virão dias em que a igreja não está mais aqui. E aqueles que ficarem aqui vão procurar portas e não vai achar. Porque o anticristo vai estar reinando, vai estar imperando e vai estar perseguindo aqueles que foram desviados. Então venha orar ao Senhor. Terça-feira estaremos aqui. E eu lhe convido para orarmos juntos, para aprendermos a palavra. Quinta-feira nós teremos aqui o culto da unção, culto do voto e da unção. E domingo nós teremos escola bíblica dominical e teremos culto. Sim. Mas no sábado, no dia 20, nós teremos aqui o que mesmo? O encontro de casais. Mas pastor, eu não sou casado não, vem assim mesmo. Não, calma, deixa eu explicar, deixa eu consertar isso aqui. Pastor, eu não sou casado ainda, mas vivo junto, vivo maritalmente. Pode vir. Já juntaram as tintas, venha-se embora. Eu namoro, pastor, eu sou noivo. Não venha não. Venha não. Porque o palestrante, ele pode ser que ele entre em áreas que você não está preparado ainda, certo? Não é conveniente ainda. Obrigado, querido. Glória a Deus, amém? Hoje teve escola, não foi, irmão? E eu não avisei nada porque, né? Hoje, além de ser o dia do pastor, eu tive que sair com a família porque eu não tenho folga do dia do pastor e já lá na sede já me pediram que fizessem isso. Irmãos, eu quero me despedir aqui dos nossos queridos internautas. Que Deus abençoe sua vida, tenha uma noite abençoada e uma semana de vitória, em nome de Jesus. Então eu tive que sair hoje, mas domingo nós teremos